Olá pessoal, tudo bem? Saudar o Márcio, a Ravine, Lucas já está aguardando para conectar. Boa noite. Todos ouvindo bem? Tá ouvindo bem aí, Márcio, Ravine? Estão conseguindo me ouvir? Grande Márcio. Estão ouvindo certinho aí? Ravine, direto de Portugal, hein? Luciane, seja bem-vinda. A Rafa, tudo bem, Rafa? Como é que tá meu amigo Lang? Obrigado, Márcio. Obrigado por confirmar o áudio aí. Tudo bem, Eduardo? Vou pedir aqui pro Lucas conectar. Então o Lucas vai estar conectando. Tudo ótimo, Eduardo. Nosso bate-papo, né? Já faz quase 30 dias, acredito, né? Deixa eu autorizar aqui o Lucas. Então o Lucas já vai conectar aí também. Tudo bem, Lucas? Olá, boa noite. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem, tudo certo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui também. Que quando aparece as duas telas, a gente muda de posição, né? Ele corta um pouquinho. É isso aí. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo também. O Cláudio Neves, muito bem-vindo à nossa live. A gente começou conectando aqui um pouquinho atrasado. Deu um problema de conexão, mas já tá tudo certo. Boa noite, Daiane. Então tá, Lucas, primeiro te agradecer, né? A gente tem sempre como foco começar no nosso horário previsto, né? Respeitando aí todos que se programaram para estar aí nos assistindo e conversando com nós também. Então, te agradecer por topar o desafio para conversar um pouquinho aí sobre um tema tão importante, né? Que afeta as nossas vidas pessoais e também profissionais. Então, antes de mais nada, agradecer por ter aceitado o desafio e a gente conversar um pouquinho na noite de hoje. Não, obrigado pelo convite aí. Para mim sempre é bom essa troca de ideias aí, Rodrigo. A gente cresce escutando mais, né? Claro, a gente está aí para ouvir também as pessoas que estiverem nos acompanhando. Então, agradecendo desde já, né, a todos que estão aí conectando. A gente vai, com o decorrer da live aí, vai aumentar as pessoas também que vão acompanhar o nosso bate-papo aqui. O Eloy, grande Eloy, né, até poucos dias, professor, né, foi meu professor na Unisc, coordenador de curso. Muito obrigado pela tua presença aqui, né? É uma referência sempre pra gente, aquele que nos ensinou lá atrás, né? Não sei se o Lucas chegou a ter convívio com o professor Eloy também, Foi mas meu eu orientador. fui além de aluno, né? Fui colega dessa fera, né? Tive a honra de lecionar na Unisc junto com ele. Então é motivo de orgulho ver ele aí nos assistindo aí no nosso bate-papo. Lucas, para iniciar, conta um pouquinho para nós aí quem é o Lucas, né? A gente está ao vivo aí com dois perfis. Daqui a pouco é importante a gente se apresentar aí. Quem que é o Lucas para todo mundo? Eu me chamo Lucas Rubinger, eu sou natural de Niterói, do Rio de Janeiro. Moro em Santa Cruz do Sul desde o ano 2000, então estamos aí há 20 anos na cidade. Eu me considero mais alemão do que qualquer outro tipo de classificação aí por todo esse período que estou aqui. Sou empresário e já fui.
presidente da Associação Comercial aqui de Santa Cruz, já fui vice-presidente da Federação, delegado do CRA, não estou mais delegado, e agora tenho me dedicado às empresas que ao longo desses anos a gente tem montado aqui em Santa Cruz. A principal delas hoje é a Holding, que é a Portoplan, que é sócia da Empório Adamantes, também é sócia de uma startup, a Tool Solutions, e da Ideia Fit, que é é um outro modelo de agência que a gente está montando aí, que está iniciando recentemente também. Show de bola, Lucas. Eu sempre digo, a gente pega como referência. Eu te conheci lá nas primeiras reuniões da ACI. Acredito que quando tu não sonhava ainda que seria o presidente logo após, mas já vinha fazendo um belo trabalho, acompanhando, né, de frente as ações nessa associação, né, tão importante para a nossa cidade aí, e que exerce um excelente trabalho. Eu sou o Rodrigo, né, para a audiência daqui a pouco que ainda não me conhece também. Tive a honra de lecionar, como eu estava falando, na Unisc com o professor Eloy, lado a lado, né? Eu acho que foi uma grande experiência. Tudo que eu tive de conhecimento eu devo muito a essas pessoas que estiveram ao meu lado lá. Hoje eu estou no Dom Alberto também, né? Leciono no Dom Alberto já há 2 anos também, e a gente tem sempre essa felicidade de poder estar aprendendo todo dia, né? Quem está dentro da academia aprende todo dia, com pessoas, com alunos, com colegas, e isso faz a gente cada dia melhor, com mais conhecimento. Então, Lucas, desafio para nós, né, falar de um tema tão importante, mas não poderia ser, eu acho que a pessoa mais certa, né, o Lucas aí que tem uma experiência, é empresário, já esteve à frente de uma associação tão importante, né? E quando a gente vai falar de como agir na retomada dos negócios frente a essa pandemia ou até mesmo pós-pandemia que a gente está vivendo. Acho que é opinião de muitos, né? Que a gente está vivendo um tempo de incertezas, né? Muitos desafios. E isso reflete também nas organizações que acabam tendo que se reinventar, ou senão vão acabar ficando para trás, né? Então é um baita desafio para as organizações seguirem em frente a atravessar essa pandemia. E o primeiro bate-papo, Lucas, que eu queria fazer contigo sobre esse tema é que muitas empresas estão tendo como desafio sobreviver, né? Porque é muito complexo, da noite para o dia a gente está vivendo uma outra realidade. E sobre o teu olhar, que é empresário, que tem mais de uma empresa, né? Qual que é o principal dificultador que as empresas vêm encontrando durante essa pandemia, né? A gente sabe que são setores diversos que estão enfrentando várias dificuldades diferentes, mas na tua percepção, além do distanciamento social, além da redução de fluxo de pessoas, o que tu tem visto de dificuldade nas tuas organizações e também o que tem te informado, né, sobre esse tema? É uma excelente pergunta, Rodrigo. Obrigado até por trazer ela em primeiro lugar aí, porque acho que ela abre um bom debate, um bom diálogo aí. Hoje, uma das coisas que mais atrapalha, evidentemente que, como tu já mencionou anteriormente, é a questão das incertezas que a gente acaba tendo, né? Uma semana termina com uma bandeira vermelha na sexta, então tu tem toda uma preparação para segunda-feira, e segunda-feira a bandeira ficou laranja de novo, e é um outro tipo de tratamento, né, quando a gente está em vermelha ou está em bandeira laranja. Historicamente, todas as questões tributárias são o maior desafio dos empresários. Eu acho que todos os empresários aqui que estão nos ouvindo sabem que a carga tributária é algo que impacta muito dentro das empresas, e o governo ele é um sócio de todos nós, não só nas empresas, mas no nosso CPF, né? Quando a gente adquire um arroz, um feijão, nós estamos dando um pouquinho do nosso dinheiro também para o governo, né?
E aí, quando a gente tem uma diminuição de fluxo, uma diminuição, quando eu digo fluxo, fluxo de pessoas, uma diminuição de vendas, ou então ter que deixar alguns funcionários em casa em função de algumas determinações, ou até por dificuldade, porque a gente tem funcionários que têm filhos e não tem escolinha, e aí não tem como ir trabalhar, né? Ou tem que ficar alternando, né? Então, quando a gente coloca tudo isso dentro de uma cesta, a gente começa a se dar conta que o governo ele é o nosso principal desafio. Evidentemente que ele, na grande maioria deles, estão tentando proteger a população, né, de um vírus que pode ser fatal para pessoas que têm outros tipos de complicações, como a insuficiência respiratória e outras coisas que poderiam agravar mais. Mas hoje, o único desafio que eu entendo ter é o desafio do governo, né? São as imposições que vêm em primeira instância do município, depois Estado e, por fim, federal, que de alguma forma, e aqui não quero fazer nenhum apoio político a nenhum candidato, mas de alguma forma ainda o governo federal tem dado algum tipo de ajuda que permite com que essas mães fiquem em casa, com uma redução de turno, de carga, né, horária, e recolocando aí parte do salário dessas pessoas. Então, eu vejo isso como sendo os principais desafios hoje, Rodrigo. Além dos desafios esses que tu colocou, a gente tem pela frente uma reforma tributária, né? A gente não vai nem aprofundar tanto, mas a gente tem um novo desafio logo aí na frente, que é a reforma tributária do Estado, que já está gerando um certo debate, né? Uma certa discussão, porque ela traz sérios reflexos no cotidiano das pessoas, né? Por um lado, ela aumenta a carga tributária em alguns itens e diminui em outras, mas a gente acaba vendo que, claro, que na tentativa de fazer o melhor, mas já existe uma discussão bastante específica de que a reforma não vai ser só reforma, ela também terá um aumento de arrecadação. Então isso tudo vem trazendo também um rumor dentro da área empresarial, porque ela é um reflexo reto, direto, né, na atividade. Então, eu estava conversando hoje à tarde, por exemplo, com o empresário do ramo, na verdade, um funcionário do ramo da alimentação, mas em específico de carnes, né, que traz um sério impacto, é um alimento que está dentro da cesta básica, os alimentos da cesta básica acabam tendo uma carga tributária aumentando, e isso traz um reflexo para quem está lá na ponta, que são as pessoas que estão com menos possibilidade daqui a pouco de ter esse aumento. Então é bem discutível, né? E quando tu fala que das maiores dificuldades é o governo, a gente acaba vendo que nós temos mais desafios logo ali na frente, que é essa reforma. Mas eu concordo também contigo, Lucas, que a gente avançou em algumas coisas, a gente viu desde o início, voltando sem fazer nenhuma apologia ou até mesmo apoio político, mas algumas ações vinculadas a tentar segurar o emprego, né, e fazer com que as empresas continuem a sua operação. Assim como a gente viu alguns prazos sendo prorrogados também do Simples Nacional, etc., sempre na tentativa de acertar. Mas outra questão que eu acho que tu tem um conhecimento muito apurado, tu é também proprietário de startup, né? Tem esse olhar para startup. A gente tem, às vezes, essa questão de saber o impacto causado nessas empresas mais tradicionais. E como que vem sendo esse impacto também nas startups aí? O que tu tem visto de dificuldade e impacto também do coronavírus? Eu tenho um fio da navalha aí bem interessante para dividir com vocês em relação à startup, né? A pandemia, ao mesmo tempo que ela me prejudicou na Tools, ela também me ajudou. Nós conseguimos manter um equilíbrio bem interessante nessa empresa, porque o maior número de clientes nossos
na startup é o varejo, é o comércio, né? Embora ela sirva também para questões de serviços, inclusive serviços municipais, né? Mas o que a nossa startup faz? Ela é uma mensuração de fluxo e mapa de aquecimento das lojas. Hoje, quem trabalha com internet conhece o Google Analytics, sabe, Uhum. através do Google Analytics, quantas pessoas entraram na sua página, que tempo ficou lá dentro, né, se as pessoas retornam. Então, a Tools, ela é o Google Analytics dentro da empresa. A gente consegue ver quantas pessoas entraram, conseguimos ver qual é a taxa de conversão, vendas perdidas, o ticket por fluxo, que é algo que não é mensurado, ticket médio todo o sistema dá, né? Mas, Uhum. e o que que aconteceu? Com a pandemia, o comércio parou. E nós atendemos grandes redes aqui na região sul, e essas redes nos pediram, então, isenção da cobrança mensal, mesmo sendo um valor pequeno. Quando tu multiplica aí por 30, 50 lojas, acaba dando um valor ainda pequeno, mas que pode impactar aí num todo, né? Uma vez que as lojas já não estão vendendo mais. E então aconteceu isso, do momento eles pedirem a isenção, mas foi muito interessante, tanto rede de lojas como os shoppings, eles continuaram utilizando do sistema. Eles estavam utilizando o sistema para ver se as pessoas estavam indo na loja, para fazer o controle, né? Vocês devem ter visto que nos mercados das suas cidades tem uma pessoa que fica na frente no mercado contando quantas pessoas já entraram na loja, vai subtraindo quantas saíram. E esse sistema, então, ele acabou sendo útil para isso, para poder, inclusive, planilhar e entregar para o poder público. Olha, a minha loja teve essa quantidade de gente nesse horário, e ele não é, a gente não altera nenhum tipo de dado ali, até por uma questão de segurança dos dados. E em outra parte, empresas que não tinham o sistema passaram a achar interessante ter esse sistema nosso, né? Então, Uhum. eles queriam justamente medir quando que eles iriam começar a ter um fluxo normal. Então, repara que nós tínhamos uma intenção de exponenciar, porque a startup, o planejamento estratégico dela é começar o negócio, né, e ir crescendo devagarinho isso e chegar num ponto que isso sobe de uma maneira assim, onde nós temos ali 100 clientes, atingir 1.000 clientes, 2.000 clientes de uma maneira muito rápida. É, E nós com a pandemia tínhamos medo que fosse cair, e na verdade nós continuamos crescendo na quantidade de clientes. eu estava lendo um tempo atrás, agora não recordo se foi em junho ou julho, pequenas empresas, grandes negócios, né? Trazia um interessante viés, né? Que as startups estavam tendo um melhor desempenho que os pequenos negócios, né? Enquanto a startup estava tendo um crescimento não muito elevado, mas significativo, de em torno de 13%, se não me engano, nós tínhamos quase 80% de redução no faturamento de empresas menores, empresas de pequeno porte convencionais. Então, muito linkado no que tu vem falando, né? Trazendo também o crescimento de clientes na tua startup. Então, condiz com a realidade que tu vem vivenciando. E isso é interessante, essa troca, né? De fato, a startup vem tendo... Até porque a startup ela tem um viés mais inovador, né, Lucas? São duas coisas. Tem a questão de ser um viés inovador, ser produtos que normalmente entra no mercado com o intuito de concorrer com produtos tradicionais, né? É só olhar o exemplo dos aplicativos, que esses são mais fáceis do público entender, um Uber que concorre com táxis que já eram tradicionais. Mas também tem uma outra questão que é bem interessante, né, Rodrigo, é que uma startup, por ela ser pequena, ela normalmente tem um controle de custos, não digo mais apurado, mas eles são muito menores do que uma empresa de médio ou grande porte. Então, o ajuste ele consegue ser mais rápido. Uma empresa que já atingiu um determinado tamanho é como um navio de cruzeiro.
concorrendo com uma lancha, né? Manobrar um navio de cruzeiro, ele leva muito mais tempo do que uma lancha, que tu vira, ela tem menos estrutura, então fica mais fácil de fazer esse tipo de manobra. E até, Lucas, a gente acaba falando sempre, né, que às vezes tem que ter um olhar governamental para esses tipos de organizações, né, ou seja, startups, ou até mesmo empresas de pequeno porte que estão iniciando a sua atividade, né? No teu ponto de vista, existe alguma medida, uma política pública, nenhuma medida que possa auxiliar esses empresários que estão vivendo isso, ou até mesmo incentivar novos empresários do futuro, né? Pessoas a empregar nesse momento difícil de pandemia? Esses dias eu estava falando, inclusive, na live com o Matias, aí eu citei o exemplo de duas amigas que se agarraram no auxílio emergencial, né? E com o valor criaram uma empresa, né? Uma pequena empresa, para dali tentar tirar a sua renda. Tu acha que existe, ou melhor, poderia ter alguma política pública para contribuir com isso? Existe políticas públicas, inclusive, para startup, né? Mesmo durante a pandemia, houve aí, nós mesmos participamos de alguns incentivos, que agora não se chama mais fundo perdido, eles chamam de investimentos não reembolsáveis. Uhum. Então, com contrapartidas de manutenção de salários. Então, isso já aconteceu com o BRDE, nós inclusive participamos, aconteceu com o Sebrae, o Banrisul também lançou, e o próprio CDL Porto Alegre também lançou, e nós entramos em todos eles com a startup. Então, para ver como lá de baixo tem essa possibilidade. Existe um empreendedor menor que a startup, que é o microempreendedor individual. Esse empreendedor, ele tem, aqui em Santa Cruz, por exemplo, tem recursos do Banco do Povo, que são juros subsidiados, né? Porque normalmente o grande desafio do empreendedor é iniciar, ele tem uma excelente ideia, sabe fazer, mas não tem o recurso para abrir o negócio. Vide o exemplo que tu acabou de dar, das meninas que usaram do auxílio emergencial para poder... Então tem essa possibilidade, né, agora recentemente todos os bancos tiveram o valor de se chama Pronamp, né, que as empresas podiam pegar esse recurso. Inclusive uma, né, das 4 empresas que nós temos, uma delas nós pegamos o recurso, e só que tem que ter um plano para esse recurso, né? Então, hoje, por exemplo, tudo isso que eu estou falando é dinheiro público, que veio com juros baixos, subsidiado, né? E alguns, inclusive, sem precisar reembolsar o governo, mas tem que ter um plano. Não, eu ir lá no banco tirar R$ 1.000 ou tirar R$ 1 milhão, sem saber para que eu preciso desse dinheiro, ou para deixar ele parado, aplicado, ou investir ele daqui a pouco de uma forma errada, isso vai só prejudicar a empresa. Se eu tenho um plano, como nós, no caso, tínhamos em ativar novos clientes, então o nosso plano era investir todo o valor que nós buscamos, ou pelo menos 95% dele, em captação de novos clientes. Isso tem um pouco de custo, porque acaba tendo deslocamento em alguns casos, contratação de softwares como o Zoom, por um período maior, mas também muita propaganda direcionada, com brindes, usando esse recurso, em alguns casos, subsidiando algumas contas de cliente. Então, nada foi para cobrir custo, né? Por exemplo, vou pegar esse dinheiro para pagar folha. Aí é o passo para o fechamento, no meu caso, porque mês que vem eu tenho um empréstimo e a folha de novo. Então, no nosso caso, nós utilizamos para aumentar a carteira de clientes, e o resultado hoje é que nós já estamos recontratando. Nós, no início da pandemia, nós éramos nessa empresa 21 pessoas,
nós chegamos a bater na casa das 12 pessoas e hoje nós já estamos de novo muito próximo das 21 pessoas, nós estamos com 18 e a possibilidade da contratação de mais uma logo aqui na frente nesse mês ainda. Então, porque houve um plano, né, em cima do recurso público, né, que de certa forma nos ajudou a passar por esse momento aí. E que legal, né? Que o recurso ajudou a auxiliar a criar novos clientes e fazer a funcionalidade da empresa voltar como era, né? E eu achei muito interessante a tua citação, a tua referência ao Banco do Povo, né? Que é o nosso amigo Paulo Mans lá que faz, né? É um guerreiro dentro dessa pasta, digamos assim, né? Ele faz um belo trabalho sempre na tentativa de auxiliar esses microempreendedores individuais a fomentarem, né, a crescerem em seus negócios. E vem surtindo grandes resultados, né? E isso a gente consegue ver quando conversa com ele, trata desses números, de pequenos negócios já tendo uma estrutura maior, já se pensando em crescer a cada ano mais ainda. Então, sem dúvida nenhuma, tu foi muito feliz quando comentou sobre o Banco do Povo, que é uma realidade, é uma oportunidade para todos que buscam o seu sonho, que é ter o seu negócio, né? E tem uma ideia que eu sempre acredito ser bem interessante, e, se eu não me engano, o Bento Gonçalves, eu já vi que trabalha muito isso, que é a Casa do Empreendedor, né, Lucas? Um local onde o empreendedor se sente acolhido, né? Que tem esse olhar de construção, de construir a empresa, de acompanhar, de dar os passos iniciais, e é uma política pública, né? E tem municípios fazendo isso com muito apreço e tendo bons resultados. Daqui a pouco é uma iniciativa que também pode gerar frutos, né, para a nossa região. Daqui a pouco acho que Lajeado tem a Casa do Empreendedor também, né? E faz com que as pessoas tenham mais facilidade de empreender. Então, não sei se tem conhecimento também nesse tipo da Casa do Empreendedor em outras regiões. Sim, sim. Inclusive o governo do estado tem, né, aqui no sul, ele tem uma secretaria que eu não recordo exatamente o nome, mas tem a ver com essa parte de empreendedorismo, né? É bem interessante os municípios que têm. Em primeira instância, eu diria, para ter um diálogo, né? Eu acho que um poder público, quando ele assume uma prefeitura, ele deve sim fazer a redistribuição de renda, né? Acolher aquelas pessoas que têm necessidades, que daqui a pouco não têm condições de comprar uma cesta básica, pagar uma água, uma luz, mas ele também tem que estar aberto aos empreendedores, aos empresários, poder discutir novas ideias e, em especial, potencializar aqueles empresários que já estão no município. Eu já participei de lutas aqui no nosso município em Santa Cruz para trazer empresas e investimentos de grandes volumes para o município, mas a gente não pode toda hora estar correndo atrás de grandes empresas e esquecer dos nossos empresários, aqueles que trouxeram o nosso município até esse patamar que ele está, gerando emprego, renda. Sétima economia ou oitava, Lucas, do estado? Santa Cruz, na última visualização que eu tive, nós estávamos em 10ª, se eu não me engano. Décimo, e aí subimos para 8º. E Santa Cruz sempre fica ali, né, entre 10º e 8º, já chegou uma vez historicamente na 6ª posição, mas tem potencial grande, né? O nosso desafio é concorrer com municípios que têm muita produção agrícola, né? E aí acaba gerando muita exportação e, evidentemente, com grandes centros como Porto Alegre, Gravataí, Canoas, Caxias, que tem aí grandes negócios aí que importam e exportam, né? E a gente está vendo um viés agora, né, Lucas? Essa questão de modernização também, né? Além desse auxílio que a gente estava falando aí da Casa do Empreendedor,
também poderia ser um auxílio de modernização, fazer essa transição do empreendedor tradicional para o empreendedor que vai sair pós essa pandemia que a gente está vivendo. Mas tem setores também que a modernização não vai chegar, né? A gente sempre comenta, por exemplo, o pedreiro ele não tem como modernizar a atividade dele para o meio digital. Tem várias atividades que não conseguem se modernizar do dia para a noite. E o que tu tem visto, qual que é os negócios, percebido os negócios que têm mais nítido essa dificuldade de avançar nesse tipo de solução mais moderna, digamos assim? Eu vejo oportunidade em todas as áreas, né, Rodrigo? Claro que, por exemplo, um pedreiro, ele não tem como construir uma casa somente atrás de um computador, né? Mas existem ferramentas que o Banco do Povo, inclusive, pode financiar para os pedreiros, que vão tirar uma boa parte da carga desse trabalho braçal e às vezes até, se nós olharmos a nossa região aqui, tem muita gente que produz fumo, né? E aí também é um trabalho que exige bastante saúde, eu diria assim, e bastante esforço físico, mas a tecnologia ela acaba contribuindo para isso. Hoje já existem máquinas que transportam a pessoa enquanto ela está colhendo fumo, já a pessoa pega, está sentadinha, vai colhendo, já vai largando ele em cima da máquina, chega lá no final é só amarrar e prender ou fazer a costura lá para botar nos fornos, né? Então, eu vejo a tecnologia ela a favor e o desafio é as pessoas terem o acesso a essa tecnologia ou acreditar nessa tecnologia, né? Tirar um pouquinho daquele... Bom, meus pais sempre fizeram assim, meu avô também sempre fez, então eu também vou fazer. Mas tem bastante coisa nova vindo aí e isso está hoje no celular, aqui na palma da mão do pessoal que está, inclusive, no interior. Só temos que estar aberto a essas novidades, né? E um baita exemplo disso é o Giovanni Weber, né? Que é um ícone aí das redes sociais e que cada dia ele apresenta o dia a dia, traz uma solução nova. Esses dias eu tive, já faz meses isso, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de visitar a propriedade dele e conversar um pouquinho lá. Inclusive o Matias, que há pouco acenou e entrou na nossa live também. Eu vi a Michelle entrando também, a Priscila Bordignon entrando agora. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com ele. E como a gente tem visto soluções até mesmo simples para a área rural, né? Ele estava contando que ele foi na Fubra, né, uma loja muito conhecida aqui na cidade, e comprou um machado lá diferente, que tu só colocava em cima da madeira e batia em cima um ferro pesado, né, e cortava a lenha. E aí ele fez um videozinho como que ele fazia antes o corte da lenha e como que ele estava fazendo agora, com uma facilidade enorme, com uma mão só, né? Ele tinha uma estrutura embaixo com a lâmina e batia em cima com a própria estrutura, fazia o movimento e ele tinha um excelente resultado. Então a gente vê sim soluções também no interior, na agricultura, né? E até mesmo, como eu comentei antes, para quem está na atividade aí, não só pedreiro e tantas outras da área da construção. Então, bem colocado, né, Lucas? A gente tem exemplos de sucesso aqui em Santa Cruz que dão exemplo no mundo, né? O Giovanni, ele com essa simplicidade de mostrar o nosso interior, mostrar as inovações que ele aprende e que ele vê no dia a dia da atividade dele, ele entusiasma outras pessoas e as outras pessoas compram a ideia, né? E fazem isso também de uma forma diferente, quem sabe, mas montam algo inovador nas suas propriedades rurais. Então, muito legal esse viés, né? A gente está vendo tecnologia não só nos trabalhos na cidade, mas também no interior, né? Tem uma informação também que eu queria compartilhar contigo, Lucas, tu que é da área de marketing também, tem uma empresa que trabalha, né, com marketing. 69% dos empresários já vendiam ou passaram a vender
através da internet, né, online. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né? Qual que é o caminho a ser seguido para vender de forma online? Quanto custa um e-commerce, por exemplo? É necessário investir em propaganda, publicidade? Como que funciona isso? Eu acho que a gente tem uma oportunidade fantástica de tratar desse assunto, porque tu é conhecedor, tu é profissional da área. Excelente, essa é uma pergunta que é boa de responder. Talvez eu me estenda um pouquinho nela, inclusive. Hoje em dia, quando uma pessoa entra resolve empreender, uma das últimas coisas que as pessoas procuram é guardar dinheiro para investir em propaganda, né? A propaganda acaba sendo quase que a última coisa que as pessoas procuram. Nesse meio tempo desenvolvem marca, às vezes com profissionais, às vezes com pessoas da própria família, e, e sempre querem atingir níveis de conhecimento, de marca, de referência, como se fosse uma Coca-Cola, uma Nike, uma Budweiser. Só que tem que levar em consideração que essas empresas nem de publicidade precisariam mais, e mesmo assim elas seguem investindo fortemente, assim como bancos como o Itaú, né? Então, por quê? Porque existe uma máxima que diz, né? A propaganda, ela é a alma do negócio. Bill Gates dizia que se ele tivesse $1, ele investiria em propaganda esse $1. Então eu vejo pessoas hoje montando lojas fantásticas com investimentos aí. Vamos pegar um número hipotético: o cara tem R$100 mil, gasta R$60 mil na reforma da loja, gasta R$30 mil em estoque, e daqui a pouco ele se dá conta que precisa fazer publicidade. Eu começaria gastando os 60 mil em publicidade antes da estrutura física, né? A gente está tendo diversos exemplos de empresas que são milionárias aí, sem ter nenhum patrimônio, né? Porque eles utilizam da propaganda ou até do recurso de terceiros para poder fazer o seu negócio. Então, o primeiro passo é, a gente precisa investir em propaganda, né? E tem que investir como profissional, tem que ir para a calculadora, matemática, retorno sobre investimento, e não é justo o empreendedor cobrar da pessoa que faz a propaganda o retorno, porque não é por aí que funciona a publicidade. A publicidade, ela é sempre um meio, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, nós estamos muito próximo aí de campanha eleitoral, e a campanha eleitoral se chama campanha porque ela é feita justamente por meios de publicidade. O recurso de uma campanha é todo investido em publicidade de pessoas. E isso, nós temos exemplo aí de diversos políticos que investiram muito dinheiro em publicidade e não ganharam. E a culpa não é da propaganda, né? A culpa é do produto que esse, por exemplo, o candidato colocou ali como proposta ou como entrega que ele teria, né? Então, primeiro a gente tem que olhar a propaganda como um meio, ela nunca é o fim. Eu posso fazer uma excelente propaganda e o meu cliente ter um produto ruim, ou um atendimento ruim, ou não ter o estoque para venda, e isso vai colocar tudo a perder, né? Indo para a questão de loja, hoje, eu diria assim, eu não tenho dinheiro para investir. O que eu preciso fazer? Quando a gente não tem dinheiro para contratar um funcionário, o que a gente faz? Não é nós que colocamos a mão na massa? Normalmente né? É isso aí. Eu faço lanche, eu não tenho como contratar funcionário. Eu vou lá para a prensa e vou fazer os lanches. E a publicidade é a mesma coisa. Se eu não tenho dinheiro para contratar um profissional da área, eu vou ter que fazer. E fazer publicidade a pessoa, não é fazer o cartãozinho de visita, mas é correr atrás lá da gráfica que faz, aprovar com a gráfica, mandar imprimir. É levantar o telefone. As pessoas hoje, nessa década, as pessoas têm medo de falar por telefone. As pessoas dizem, eu mandei um e-mail e um WhatsApp, agora estou aguardando a resposta. Cara, pega o telefone e liga para a pessoa se é importante. Isso tem feito uma diferença muito grande nos nossos negócios,
é, primeiro, ligar e falar com as pessoas, né? E segundo, disponibilidade. Eu não tenho, não tem mais espaço no mercado para pessoas que dizem assim, não, eu trabalho das 8 às 18. Cara, beleza, se o teu negócio conseguir se manter assim, até tu te aposentar, pô, parabéns, né? Mas vai ser muito difícil que essa pessoa sobreviva aí por mais tempo. Ela vai ser engolida por um aplicativo, por uma startup. E aí eu digo isso, Rodrigo, coloca a mão na massa, e aí quando colocar a mão na massa, uma loja não custa nada, custa o trabalho da pessoa que está botando a mão na massa. Uhum. Hoje existe um site que se chama Loja Integrada, tá? Entra lá no Google, digita Loja Integrada. Vocês podem vender produtos de forma gratuita com o e-commerce todo pronto, né? E vocês não pagam R$ 1 por ela. Vocês vão pagar sobre as transações que vocês fizerem, assim como a gente paga no Mercado Livre, como a gente paga No em OLX. outros. Isso aí. Né? Se eu alugo via Booking, eu vou pagar uma comissão lá para o Booking, mas montar aquilo ali não custa nada. E digo mais, às vezes eu já desincentivei muita gente do comércio a fazer loja. Isso que o nosso negócio é muito bom uma pessoa que monte uma loja na nossa empresa. Mas o cara vai montar um e-commerce, vai gastar 10, 15, 20 mil, 50 mil reais e ele não sabe nem se vai vender. Aí eu digo para ele, cara, vai para o Mercado Livre, bota teu produto no Mercado Livre, oferece lá. O Mercado Livre tem um espaço que tu monta a tua loja, tu personaliza, tu vira um mercado premium lá. Ah, não tenho como ir no Mercado Livre, faz a loja integrada. Só que é melhor eu fazer isso antes e aí eu ver que volume eu vou ter para que eu vendi, para daí sim investir numa loja própria. Lembra que quando a gente entra com loja própria, nós estamos concorrendo com grandes nomes e grandes marcas. De novo, empresas que investem muito em publicidade. Magazine Luiza hoje permite que vocês vendam coisas dentro do site deles. O Wish hoje tem loja, a gente pode se candidatar para ser loja local, comprando produtos e revendendo. E além disso, eles fazem as pessoas retirarem os produtos na nossa sede, o que dá uma possibilidade de compra. Né? Então, não custa nada. É barato, eu só tenho que fazer o quê? Ou eu contrato alguém que seja, que entenda muito desse mercado, ou, se eu não tenho condições, mão na massa, arregaça e vai lá, trabalha, se especializa, estuda, tem tudo no YouTube. Hoje é fácil de fazer esse tipo de coisa. E esse crescimento, né, Lucas, no e-commerce justifica muito por isso também, né? Se não tem custo e é uma possibilidade de dar um upgrade, né, nas vendas da empresa, sem dúvida nenhuma, né? Tem que se utilizar dessa ferramenta, dessa forma, dessa plataforma, né? Inclusive, acredito até, e eu não sei se tu vai concordar comigo, mas essa atuação digital, esse aprimoramento de gestão, que também significa botar a mão na massa, né? E o fortalecimento do relacionamento, né? Quando tu tá na rede social ou tu tá em algum ambiente, uma plataforma na internet, tu também tá se relacionando, né? Eu sempre brinco que se a gente conversa, às vezes troca uma ideia com uma pessoa na rua, tu tá falando com uma, né? Eu e o Lucas aqui estamos falando com várias pessoas que estão conectando, desconectando e assim por diante. Então é uma vitrine, né? Trabalhar também na rede social, mas também na internet, através de plataformas específicas. Pós-pandemia, tu acha que essas ferramentas podem auxiliar as pequenas empresas a enfrentarem esses novos desafios que virão? Eu acredito em duas engrenagens aí que vão fazer quem tiver esperto no mercado a sair na frente. Porque hoje, quem sair na frente pós-pandemia, aliás, tem pessoas que mesmo durante a pandemia estão colhendo excelentes resultados, viu? Eu tenho clientes que cresceram muito durante a pandemia por terem essa visão empreendedora. Mas sim, vai haver muitas mudanças, né? Eu particularmente tenho gostado muito de reuniões via aplicativo. Isso reduz não só combustível, mas tempo de deslocamento. As reuniões têm tendência a serem mais curtas, né? A gente não fica passando e não que eu adoro, sou um fã do chimarrão, mas isso também vai tirando tempo durante reuniões, cafezinho. Então, pós-pandemia, essa tecnologia vai ajudar muito
as vendas, tanto através de anúncios por Facebook, por loja integrada, enfim, a ferramenta que a pessoa escolher, mas também, Rodrigo, a grande dica, né, que eu daria aqui é o melhor investimento em publicidade é justamente quando ninguém está fazendo. Hoje, quando a gente pega o jornal impresso, não vou nem falar da internet em si, tá? Mas quando a gente pega o jornal impresso e não vê nenhum anúncio ali, significa que se eu colocar um anúncio ali, ele vai ser visto, né? Ele não está concorrendo como era antigamente, a gente dizia 0 hora de domingo, né? Que era aquela bíblia grossa, cheia de anúncio, para o cara ver um anúncio ali no meio era um problema. E, e hoje, o grande erro das empresas, e eu digo de todas as empresas mesmo, é que quando entra uma crise, e nós somos um país, o Brasil é um país que a cada 5, 7 anos está em crise, quando não é crise política, é crise econômica, e quando a gente não tem uma crise que a gente causa, vem uma crise de fora para nos pegar, como foi a questão da bolha imobiliária, né? E então, assim, nós temos que estar preparados para passar por esses momentos investindo no momento que ninguém está investindo, né? Não é e esse investimento são 2 áreas específicas que normalmente são as 2 primeiras que o empresário corta. Quando entra uma crise, o empresário, o primeiro corte que ele faz é em treinamento. Então ele pega a equipe dele e vai, é como um carro, eu vou só consumindo ele, não faço manutenção, né? Então para de investir em treinamento. Segundo, ele corta em propaganda. Então, além de eu não ter, além da minha equipe começar a perder qualidade, eu paro de mostrar para o mercado o que eu faço, né? E aí, para depois, um terceiro passo é começar a cortar o quê? Pessoas. Então, quando o mercado retoma, eu vou recontratar pessoas, talvez pessoas de qualidade inferior às minhas. Eu vou começar a fazer publicidade, e aí essa publicidade fica um gap, porque é que nem uma indústria. Se eu estou anunciando, esse anúncio ele é contínuo e eu parei, essa janela eu vou colher ela ali na frente. Ou seja, eu vou parar de vender até que as pessoas vejam de novo a minha empresa. E aí eu vou me dar conta que o meu produto não está tão bom e eu vou precisar treinar de novo essas pessoas. Então isso vira uma bola de neve gigantesca. Eu diria assim, ó, gente, é mais vantagem diminuir estoque e trabalhar o treinamento de equipe e propaganda, né? Nem que eu tenha que fazer, que eu aumente o meu tempo de espera de produto, para aqueles produtos que pode fazer isso, evidentemente, né? Uma farmácia, por exemplo, não dá para fazer, porque a pessoa precisa na hora, mas fazer isso porque a tendência é que as pessoas que estiverem fazendo isso vão sair na frente. E quem sai na frente bebe água limpa, né? Não, é bem importante que as pessoas entendam isso. O investimento em propaganda, às vezes, ele é muito mais importante. Eu diria assim, na maioria das vezes, propaganda e treinamento são muito mais importantes do que o estoque que eu estou fazendo ou outros investimentos que podem retardar e fazer eu tomar água suja depois, né? E quando tu fala na importância do treinamento, subiu o comentário aqui da nossa amiga Áurea Bins, né? Que também faz um trabalho muito legal no que tange aos jovens, né? Aos jovens empreendedores, os jovens que vão empreender logo ali adiante. Então, saudar a nossa amiga Áurea aí também por estar participando. Tem um projeto bem legal, né? A Foco Empreendedor, que é de fato focado no empreendedor, né? Nos jovens que têm um futuro e que podem empreender logo ali na frente. E nessa questão de jovem, né, Lucas, eu venho acompanhando, tu tem uma história muito focada também o associativismo, né, que tem uma expressão de liderança, assumiu desde cedo também a ACI, uma instituição muito renomada aqui na nossa cidade. Qual a tua opinião, o que a gente pode fazer para esses jovens também, fugindo agora um pouquinho da questão econômica, né, mas puxar os jovens para participar mais ativamente desse processo daqui a pouco de liderança, né, de se preocupar também nesse contexto de futuro, porque tudo que a gente está falando aqui
são reflexos que a gente está vivendo, mas são reflexos que a gente vai continuar convivendo no decorrer dos próximos meses. E nós temos aí muitos jovens com uma capacidade enorme de criação e de empreendedorismo. E como que a gente pode trazer esse jovem não só para essa linha, mas também para posições de liderança, assim como tu teve, assim como tu assumiu a entidade representativa aqui em Santa Cruz? Eu sempre que eu tenho oportunidade, e eu tive muitas dessas oportunidades enquanto estava delegado do Conselho de Administração, de entrar nas faculdades e poder conversar com 30, 20 estudantes ao mesmo tempo. O mercado está carente de liderança, né? Lideranças em especial verdadeiras, aquelas pessoas que querem fazer a diferença. Hoje, eu me torno uma liderança sendo voluntário. Em todas as frentes que eu passei, desde Rotary, Associação de Jovens Empresários que tem aqui no município, a AGESC, a própria ACI, a Foco, que está dando oportunidade aí para os jovens, né, entendendo, com uma visão de futuro, cara. Eu vejo pessoas não entendendo o trabalho da Foco ainda, que é plantar no jovem a intenção de ser líder, né? E não só uma liderança em si, mas desenvolver o empreendedorismo. Quando em algumas faculdades a gente aprende que ser empreendedor é abrir um negócio, e não, eu posso empreender como funcionário, né? E um risco pequeno, porque quando eu pego o meu fundo de garantia, toda a saída de uma empresa, eu boto isso para abrir uma empresa para mim. Se der errado, eu perco tudo isso. E lá, quando eu tenho um empresário que acredita na gente e ele dá condições da gente empreender com incentivo, remuneração, enfim, o risco da pessoa que está empreendendo é zero. Esse risco acaba sendo todo do empresário, né? Então, eu sempre digo para o pessoal assim, olha, se vocês querem fazer a diferença, vocês querem ganhar experiência, sejam voluntários, vocês levantam a mão na rua dizendo que vocês querem ajudar. Vai ter time de futebol da cidade de vocês, vai ter Rotary, vai ter igreja, vai ter associação de jovens empresários, vai ter de tudo, gente. E as pessoas precisam desse conhecimento. E muitas vezes os jovens têm esse conhecimento, eles só precisam da oportunidade. Então, criar o primeiro emprego, ele pode nascer a partir desse envolvimento voluntário, que por sinal é muito bem visto. Eu já contratei pessoas que eu olhei assim, pô, essa pessoa não tem experiência, mas ele foi líder dos escoteiros, foi alguma coisa. Eu vou contratar esse cara porque é uma pessoa boa, pode não ter todo o conhecimento que precisa, mas conhecimento a gente dá, né? Caráter, engajamento, isso vem da pessoa, vem de berço, vem desses envolvimentos que elas acabam comprovando que são boas. E como faz bem isso, né, Lucas? Eu tive a honra de participar desde cedo, né? Associação de futebol, conselho de desenvolvimento. Então, nos faz bem essa participação, né? A gente acaba percebendo que a gente participou de um processo de evolução, de construção, e que a gente colhe resultados junto, né? E fica feliz com os resultados. Lucas, a gente está se aproximando de 1 hora de conversa, parece que foi assim, né? E 1 hora de conversa cai a nossa live, tá? Então eu queria passar por algumas considerações aí, reiterar a importância desse bate-papo. A gente tem aí daqui a pouco a possibilidade de fazer novas conversas aí no futuro. Te agradecer de novo por tratar desse tema, é bastante desafiador, né? Falar um pouquinho sobre o rumo dos negócios futuros, né? A gente não tem como prever muita coisa, a gente tem que de fato, ir sentindo o mercado e se adequando a esse processo. Mas te agradecer por tu ter aceito esse desafio de conversar um pouco sobre esse tema, tá? Tô vendo aqui o Eloy colocando mais um comentário aqui sobre o nosso tema, né? Agradecer o Eloy de novo, o Márcio Mazuim, todo o pessoal que nos acompanhou, né? Fica o nosso agradecimento e que compartilhou também a sua visão. A gente às vezes não consegue fazer o comentário aqui de todos, né? Porque acaba subindo um pouco rápido
e não fica parado aqui para a gente fazer a leitura. Então, agradecer também a todas as pessoas que nos prestigiaram, né, com a sua presença e trazendo aqui também, compartilhando conhecimento. Bacana, bacana, Rodrigo. Eu fico feliz em contribuir aqui, né? Estou vendo os comentários aí do mestre Eloy também, aí, que foi meu orientador lá na pós-graduação. E dizer para as pessoas que puderam ou que estão nos assistindo até agora que só tem duas formas da gente se dar bem e poder ter, na grande maioria das vezes, as pessoas querem ter mais recursos financeiros quando a gente fala se dar bem. E eu diria assim, olha, uma é a gente trabalhando muito, né? Mas com um recurso que é escasso, que a gente tem, e limitado, que é o tempo. E a segunda é nós melhorando o nosso conhecimento. Então, eu acho inadmissível que, durante a pandemia, uma pessoa não tenha feito mais uma pós-graduação, línguas, assistido vídeos no YouTube, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais rápido eu faço, então eu maximizo o meu tempo e, evidentemente, economizo recursos e acabo resolvendo problemas de uma maneira mais rápida, o que vai fazer o meu valor hora ser melhor, né? E aí eu ter mais sucesso financeiro como empreendedor. Lucas, estou cursando marketing digital, tá? Aproveitar a pandemia para estudar um pouquinho marketing digital, então a gente aprende todo dia, né? Então, me matriculei e já estou fazendo também uma especialização nessa área, porque é um caminho sem volta, né? Eu acho que é de compartilhamento, mas também de usar a ferramenta de forma correta. Então, de novo, te agradecer, tá, Lucas? Obrigado. Obrigado a todos vocês aí, os comentários que estão agradecendo, nós que agradecemos de fato a audiência de vocês. E fiquem à vontade também para colaborar com pautas, né, Lucas? Que faz a gente pautar assuntos aí que são de extrema relevância, tá? Então, agradecer por, mais uma vez, por compartilhar conhecimento, Lucas, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Eu vou estar colocando aí no IGTV toda a nossa live, tá, Lucas? E aí o pessoal pode acompanhar também, quem não pôde assistir na noite de hoje, tá bom? Então, um forte abraço. Obrigado a todos vocês. Abração, Lucas. Um bom restinho de semana. E agora dá para quase tomar um vinho, né? Com essa chuva que está batendo lá fora. Verdade. Obrigado pela oportunidade aí, Rodrigo. E obrigado ao pessoal aí pela audiência aí. Excelente. Valeu, pessoal. Tchauzinho e até a próxima.